Shalom a todos, me chamo Thiago Lucena, discípulo do mestre Morim Klein Rosa, né? Venho aqui dar o meu testemunho sobre o mapa cabalístico que nós fizemos há algum tempo atrás e muito satisfeito com tudo que nos foi mostrado, né? Para melhorar o nosso caminho de vida e assim, através do mapa, reconhecer os nossos tikkun e retirar assim as nossas kippot, né? Tem uma frase, né, muito legal que diz que o segredo da vida de um discípulo é o seu compromisso com o mestre, né? O compromisso que é resultado da obediência à palavra do divino, a sua santa Torá, né? Então, o nosso compromisso com o mestre é a santa Torá, assim como com o Todo-Poderoso. Esse é o meu testemunho, né? Super indico, né, o mapa cabalístico, né, independente de crença, religião. Nós estamos falando sobre as leis naturais de Deus. Um forte abraço a todos, shalom, muitas brahás, muitas bênçãos e decreto doce sobre todos. Veja, Rabi Tsahak nos diz que os filhos de Israel, se tivessem seguido a Torá, eles não teriam sido exilados. Porque quem lida com a Torá tem liberdade de tudo, incluindo a morte. A Torá é o poder da direita. E quem troca a esquerda pela direita é como se destruísse o mundo. E o Rabi Tsahak diz que Arão está certo e os israelitas são de esquerda. E que Core queria trocá-los porque desejava o sacerdócio. Por isso foi punido. Cora tinha uma língua má, Lashon Hará. Tomou maus conselhos, ouviu também Lashon Hará, prosseguiu algo que não era seu e voltou-se para o desacordo que trouxe conflito em vez de shalom, de paz. O Shabat é a paz dos graus superiores. Veja, o Shabat é a paz, veja, são graus superiores e também dos inferiores. E por essa paz o mundo perdura. Quem cria dissensões, nessa paz será destruído, ou seja, qualquer pessoa que faça Lashon Hará e traga uma destruição de outro ser humano dentro de outra pessoa. Ora, Coré, filho de Izar, filho de Coate, filho de Levi. Bar-Midbar 16:1. Rabi Abra abriu a discussão com o versículo: mais a desejar são eles do que o ouro, mesmo muito ouro fino, mais do que também o mel e o favo de mel. Terrilim, Salmos 19:11. Quão supremas são as questões da Torá, e quão preciosas elas são. Elas são desejados acima e são desejados por todos, porque constituem o santo nome. Quem trabalha na Torá luta pelo santo nome e é salvo de todo mal. Ele é salvo nesse mundo e resgatado no mundo vindouro. Venha, e eis que quem trata da Torá está apegado à árvore da vida. E como está apegado à árvore da vida, faz parte de tudo, como está escrito. A Torá é a árvore da vida para os que nela se apegam. Isso, né, é Mishlei 3,18, Provérbios 3,18. Rabi Tsahak disse: quem lida com a Torá está livre de tudo, mesmo livre da morte.
como mencionado, uma vez que a liberdade, veja, a liberdade é Biná, e ela habita sobre ele e está ligada a ele. Se Israel tivesse se adornado com a Torá, eles teriam sido salvos de tudo, e não teriam sido encontrados no exílio. Eis que o que está escrito, aqui na palavra gravado, Harut, sobre as tábuas, Shemot 32, 17, 16. Não leia como um A, mas sim como um E, como Herut, já que essa liberdade, hebraico Herut, está disponível na Torá. A Torá é o poder da direita, como está escrito: da sua mão direita saiu uma lei de fogo para eles. Devarim 33, 2. E a esquerda está incluída na direita. Quem faz a direita, né, esquerda, e a esquerda direita, como se destruísse o mundo. Vamos entender isso aqui um pouquinho melhor. Tem que se ter muito cuidado em entender essa árvore aqui, entender todo o todo, né? Todo o mecanismo. E quando se tem essas questões de idolatria, magia, etc., você não consegue fazer a conexão. Moré, mas como que a gente vai ver essas coisas, né? É simples. Olha para a história do Balaão, né? Como era uma história de feiticeiro, de, né, pessoas que faziam feitiçarias. Quer dizer, ele não estava englobado dentro da Torá. A Torá é um livro de regras e sentimentais e emocionais, que sempre terão que existir em cima da doação. A não doação, como nós estudamos ontem, levará a pessoa a um ciclo de retorno nesse mundo. Por que o ciclo de retorno? Porque a pessoa não consertou. E se ela não consertou, dependendo do aspecto que ela não consertou, então ela tem que retornar para esse mundo, não de brincadeira, apesar de a reencarnação ser um presente do eterno, mas também devemos entender que é algo muito sério, não é? Imagine quanta vida é desperdiçada, quanto a divindade dá à pessoa essa vida e quantas vezes e quantas vidas a pessoa ela vai, não é, desgastar, justamente porque ao deixar de entrar na lei de doação, não é, elas então começam a ir para a recepção. E como a gente leu ontem, não é, e já não são palavras minhas, quando você vai para servir Deus por questões de recepção, você já não tem, não a característica certa, ou seja, não tem a forma certa para servir o Eterno. E a gente vai ter que ensinar isso para vocês, não é? Porque as pessoas vão chegar com as características da religião. O que a religião faz na pessoa? Olha, você vai servir a Deus, se você fizer tal segular, você vai ser curado. Você faz uma capará, você está curado. Você faz uma reza tal, você está curado. Isso é mentira. Aí vocês podem falar, Moré, isso é quanto por cento de mentira? 100% de mentira em relação à Torá. A gente deve ter sempre a conexão, ó, de que em relação à Torá é mentira. Mas pode-se entender que a árvore do bem e do mal, ela mistura o que? Verdade e mentira. Então essas religiões, quando você vai percebê-las, você vai ver que os milagres que Moshe e também Aharon fizeram, porque não foi Moshe que fez todos os milagres, Aharon faz alguns milagres, né? Ele joga a serpente no chão, ali tem toda uma questão que muitas vezes as pessoas não leem direito, acham que foi Moshe, mas foi Aharon. Então, o que acontece é que eles foram até o quarto milagre. Veja, essas forças desses Elohims, que estão ligados à recepção, estão fazendo o milagre, estão fazendo as coisas acontecer, e é o Eterno testando as pessoas. Imagine se nós temos um amigo ou uma pessoa que trabalha com a gente pode fazer esses testes, não é? Imagina que você é alguém muito rico e você quer testar aquela pessoa se ela não tem interesse em ter a sua riqueza para ela, ou as suas coisas para ela. Como que você se sentiria, não é, se isso realmente acontecesse?
Você logo se afastaria dessa pessoa. Por que você se afastaria? Porque você já está configurado para ser assim, ó, é para ver as coisas ruins que podem te atingir. É um tipo de pessoa que você não quer estar perto. Assim também são as pessoas, ainda que Deus permita, é que as pessoas se aproximem dele em Lolishimá, que é natural no início. Agora, o que se deve perceber aqui é que as pessoas querem usar exatamente Tzedakah para ganhar as coisas. Veja, se eu faço a Tzedakah, seja em qualquer âmbito para a Torá, para ganhar alguma coisa, eu não estou reconhecendo que o 100% que chegou até a minha mão já foi dado pelo Eterno. E aí o que, que vai acontecer? Eu então estou negociando a minha tzedakah, ou seja, aquilo que Deus me deu. Né? A Torá ordena lá, darás 10%, é o que é dado lá na Torá, a ordem é 10%. Então a pessoa ela se compromete, não é, em dar 10% para a Torá. E a Alahá vai permitir até 20% para quem quiser. Isso é um problema individual de cada um, não é? E aí, o que que acontece? Isso é obrigação. Isso não como é que se diz? Isso não é negociável, porque é uma lei. É uma lei onde, imagine se amanhã, não é, nós não tivéssemos pessoas fazendo doação para os pobres, ou não tivesse doando Torá, ou acabasse o estudo da Torá, ou as sinagogas fechassem, ou todas as Beit Midrashim fechassem. Por que isso acontecer? Porque as pessoas não vão ajudar. Então veja, a tzedakah ela é para manter a estrutura espiritual e manter os Beit Midrashim do Eterno, as casas de estudo. E também a pessoa pode amanhã ou depois falar, Moré, eu quero ajudar fulano de tal com livro, eu quero fazer uma doação para fulano de tal, eu quero. Isso já aconteceu muitas vezes. Enfim. Mas aquele presente que você vai dar para o pobre ou que você vai doar, você não deve esperar retorno. Você não pode usar isso como moeda de troca. Porque se tiver esse tipo de intenção dentro de você, você não está entendendo que a Torá é um livro para elevação de alma. E que todo esse mecanismo é um processo para você devolver aquilo que Deus já te deu. Não é? Senão nós estaremos cobrando juros sobre juros para o eterno, não é verdade? Ele já te deu o dinheiro, você vai, faz o lote tzedakah, que é uma coisa do coração, sem recepção, e aí você quer receber de novo, só que daquela vez dobrado, e as pessoas não entendem isso. Veja, a Torá ela começa com doação, você recebe para doar, depois você doa por doar. Imagine como isso seria. Como isso seria? Vamos lá. Nós temos uma caixa d'água, né? Vamos colocar aqui. Por que a caixa d'água? Acho que é o exemplo melhor que nós podemos ter aqui, ó. Nós temos uma caixa d'água. A caixa d'água, ela não tem ligação, né? Ela recebe para doar. Então ela não tem ligação com uma água externa, não é? O que que vai acontecer aqui com essa caixa d'água? Ela vai ter, não é, que distribuir a água. As pessoas vêm aqui, ó, pegar a água, todos eles vêm aqui, pegam essa água e vão usar essa água, né, para que ela possa ter aqui, ó, a água para as pessoas usarem. Mas ela vai precisar de quê? De um caminhão-pipa. Então, aqui vai ter que vir um caminhão, porque conforme as pessoas forem usando, não é, a água, a caixa d'água ali vai esvaziar, não é? Então vai ter que vir um caminhão ali com água. Vamos botar aqui o carro do bombeiro, ó. Pode ser, né? O único que está dando aqui para. Vai vir um caminhão aqui, ó, e vai ter que fazer o quê? Vai ter que abastecer essa água novamente. Então ele vem e joga água. Mas veja, a caixa em si, ela não tem uma ligação contínua. Ela recebe e doa.
Só que essa água ela vai diminuindo, aí vem o caminhão de novo. Quando você aprende a doar por doar, então a divindade, ela liga direto um tubo em você, não é? Então o Eterno, ele te alimenta com essa água, e aí então agora você não tem mais que esperar o caminhão. Você é o quê? Uma fonte perpétua de amor. Olha que coisa bonita, não é? Quer dizer, você não depende mais, não é, de vir um caminhão ou alguma coisa para te abastecer. Você chegou lá, você entendeu o, a questão aqui que está sendo implementada. Veja, então aqui você sabe agora que quanto mais doação você mais você está aqui configurado com o Eterno, que é pura doação. Porque ele não precisa receber de ninguém, ele não recebe nada, ele só doa, tá vendo? Então veja, tudo isso é chamado de forma, não é? É equivalência e forma com o Criador. Se eu não tenho, se eu recebo para doar, ó, uma hora o caminhãozinho vai ter que chegar lá, os seres espirituais, ó, joga mais um pouquinho d'água aqui para ele, ó, porque realmente ele está começando a fazer o seu processo. Quando eu entendo todo o processo, que não é só eu entender, isso tem que também ter uma questão espiritual, então eu recebo para doar. Veja, recebo para doar, porque a divindade nunca vai deixar os tubos espirituais, não é? E aí diga-se de passagem espirituais, secarem. Ou seja, eu vou ter o necessário para cumprir a minha missão aqui, espiritualmente falando. Perceba então que antes disso a gente falou que o tesouro aqui é a Torá. O maior tesouro que você pode ter é a Torá, o ouro puro, né? E eles continuam falando aqui sobre essa questão divinal, ou seja, se eu nessa vida recebo para doar, eu estou num aspecto. Se eu dou por doar, eu cheguei nesse nível, então veja, eu estou agora igualzinho ao Criador. Eu não retenho a minha Torá, eu não retenho, por exemplo, muitos alunos, poxa, Moré, você podia cobrar os seus cursos, poxa, você passa uma dificuldade danada, e etc. É, mas eu não posso fazer isso. Porque senão eu vou começar a ver os alunos como os cifrões. E aí, não, você pode entrar porque você paga, você não paga, e eu não posso fazer isso. Eu tenho que tratar a Torá, ela tem que ser dada gratuitamente para aquele que ajuda e aquele que não ajuda. E cada um fica com as suas responsabilidades espirituais. Moré, e se a gente estuda Cabala e a gente não conseguir ajudar? Como é que fica isso, segundo o Zohar? O Satã vem e pega. Só que quando a gente explica que quando ele vem e pega, ele não leva só o que você tinha que dar, ele leva muito mais. E aí como é que isso vai acontecer? Uma doença, isso é coisa séria. É, um problema, uma batida de carro, sei lá, qualquer coisa que possa te dar o prejuízo na medida mais, ainda envolvendo agora o pecado de você não ter feito isso. E isso é coisa séria. Às vezes a gente fala para os nossos alunos, olha, não vai para tal festa, não faça isso. Não é eu que estou falando que não é, não é que, sabe, a gente não pode falar que, não gosto dessa, daquela festa, etc. Hoje eu não gosto, realmente não tem nem como. Mas a gente avisa o aluno porque logo depois vem, né, a Torá tem uma coisa, as leis estão lá e você só vai saber se é verdade quando a coisa acontece com você, aí o aluno fica doente. Eu só fico aqui esperando com a Morá. Ué, mas Moré, você não avisa a pessoa, não? Eu não. Eu não aviso, não. Eu já dei a aula, eu já expliquei 1000 vezes. Não vai. Aí daqui a pouco a pessoa me liga. Olha, tô com uma dor no coração. Meu Deus, eu vou morrer. E eu já sei o que que é. Mas ainda fico embutido ali naquela questão de como que eu vou falar para a pessoa, né? Tem que chegar com jeitinho. Olha, você pecou, você errou. Você está passando por isso porque você quebrou a Torá. Mas aí tem que se ter todo um cuidado para não mexer com o ego da pessoa, porque senão a pessoa, né, pode ficar aborrecida, tadinho, né? Então veja só, tudo na Torá é muito sério, né? E diz aqui, ó, que se você não mexer em Biná, você não mudar sua reencarnação, se você não deixar de reencarnar, a próxima reencarnação vai ser horrível, ainda de ter que passar pelo Guerrinom.
O Guerrinon, existe o Guerrinon de fogo e o Guerrinon de gelo. Guerrinon de fogo é aquele que diz na Torá: tudo aquilo que foi colocado na idolatria deve ser limpo por fogo. O que passar pelo fogo e resistir, você pode usar. Exemplo, você achou uma peça de ferro, uma bandeja de ferro, e essa bandeja de ferro te interessa. Você joga aquela bandeja no fogo, deixa ela queimar, 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 ou até pode derreter novamente, pode usar ela. Ela passou pelo fogo, é lavada com água quente, tirou-se as energias impuras. Veja, o corpo não sobrevive à queimadura, mas a alma, então a alma vai para lá, só que aí vai ser cheio de sujeira. Quanto mais tempo, mais sujeira tiver, mais e mais tempo vai levar para limpar, não é verdade? E é como a gente imagina na questão de uma limpeza normal. A gente vai tomar um banho, imagina, você vai lá tomar um banho. Se você tivesse sujado de graxa, não é? Você vai ter que pegar graxa mesmo, ou você passaria ali para servir como esponja, vai arranhar, ou você vai pegar uma esponja ali, aquela parte mais rígida, e vai ter que ficar esfregando ali até isso sair. Isso significa o quê? Isso é uma questão de que você vai precisar fazer uma limpeza profunda. Essa sujeira, ela na alma não é metafórica. E só existe uma forma de limpar isso, entendendo esses estudos de Torá. Porque essa sujeira que nós obtemos aqui nesse mundo, nos misturando com essa árvore aqui do desejo, da recepção, é muito sério. Ele é muito profundo. Aquilo que parece muito inocente, que era cotidiano quando estávamos em outra religião, era, poxa, era uma maravilha, né? Era uma maravilha, porque nós não vivíamos para Deus. Nós vivíamos para um determinado ser que falava: ó, tudo que me pedires será dado. Pedir, pedir, abrir-vos-se-á. Não é? Isso é mentira, porque a gente vê tanta gente aí, né, batendo, 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 e não se abre nada. Daqui a pouco tem culto de libertação, tem 10 sexta-feira, o desafio de Gideão, o não sei o que de Ruth, sabe? É tanta coisa que se criou nesse meio que não tem nada a ver com a Torá. E isso vai sujando as pessoas cada vez mais com desejo de receber. Elas não entenderam que elas estão num processo que tudo, independentemente de onde ela seja, está sendo implementado pela divindade. Se ela fica num lugar, se ela viaja, se ela vai para cá, se ela vai para lá. Algumas pessoas pensam assim: olha, eu vou para tal lugar que eu vou me dar bem. Aí vai, viaja e se dá mal. Aí ficam pensando assim: poxa, mas isso não era de Deus? Mentira, era de Deus. Só que aquele processo era necessário para a pessoa aprender alguma coisa. E às vezes a pessoa pode se dar muito bem e até parar de estudar a Torá. Aí o prejuízo vai ser para a alma. Então preste atenção como as coisas funcionam e que tudo está ligado dentro de você entender isso aqui. Veja, aqui a tauba, ela foi escrita, não é? Era um Harut sobre as tábuas, Shemot 32:16. Vamos ver aqui, ó. Shemot é o livro de Êxodos 32, no 16. Diz aqui, ó. Muito bem, até o inglês está sendo de lugar agora. Deixa eu achar a palavra que está aqui. Ó, Verhalu Rote, né? Meache, Elohim. Remar. Verha Miketav, Elohim. Ru, aí a palavra Harot, não é? A palavra Harot, Al Haluhot. Veja, a palavra que está sendo falada daqui, ó, é exatamente essa palavra, ó, Harut. Aqui é chamado de, eu falei Harut, mas é Harut, ó, é um U, não é um O, Harut, tá vendo? Vamos pegar essa palavrinha aqui,
para vocês que querem aprender o hebraico, não é? E vamos dar aqui uma analisada melhor nela. Veja, vamos colá-la aqui, ó, aqui abaixo. E vamos colá-la aqui, não é? Veja, aqui eu tenho a palavra Harut, né? Ou Harut, tá vendo? Essa palavra, ela tá aqui descrita, me mostrando uma forma, não é? Do que está sendo falado no Zohar aqui, ó, Harut, né? Sobre as tábuas. Mas a gente não leia com um A. O sistema lá, o sinal maçorético lá não deve ser lido com A, mas sim como um E, como um Herut, já que a liberdade, que é Herut, está disponível na Torá. Olha que coisa bonita. A liberdade só está permitida na Torá. A Torá é o poder da direita, como está escrito. Da sua mão direita saiu uma lei de fogo para eles. Devarim 33, 2. E a esquerda está excluída na direita, tudo se torna um. Quem faz a direita esquerda e a esquerda direita é como se destruísse o mundo, não pode trocar a árvore de lugar. Agora, veja, aqui vamos dar uma olhada, para vocês já anotem aí, lógico, não é? Olha, eu tenho o rete, né? O rete, ele tem uma singularidade aqui, porque ele sempre vai ser escrito com CH. Mas esse CH aqui não é como o nosso CH no caso da palavra chá. Tá vendo? Não pode ser. Mas sim ele vai ter um som. Na transliteração eu uso CH, mas o som é de RR. Como na palavra carro. Veja, então eu escrevo carro. Então, essa palavra carro, não é? Eu tenho o som de RR. Por quê? Porque é assim na transliteração. Veja, não é CH como chá, mas é como a palavra carro que nós lemos aqui. Então, toda vez que eu ler essa palavra aqui, por exemplo, o próprio nome rete não pode ser chet, mas é rete, porque som de RR. Aqui logo do lado eu tenho um reishi, e o reishi ele tem exatamente o som de R, tá vendo? Então, ó, aqui eu sei que é tranquilo eu ler um R. O VAV, que é uma letra, que tem uma singularidade entre as outras letras, que pode ser um V quando sozinha, não é? Ela pode ser um V, mas ela também, dependendo do sinal maçorético que ela acompanha, ela pode ser ou U ou pode ser a letra O. Veja, então eu tenho que ficar ligado aqui num pontinho que tem dentro da letra, ó, U ou O. Bem, isso aqui é só para a gente começar a entender um pouco mais aqui algumas questões, não é? E a gente vai lendo aqui, ó, U ou O. Então, três, né? Letras podem ser representadas. E é fácil eu ligar aqui, ó. É só eu criar a palavra voo. Tá vendo? Voo. Então eu gravo essa palavra voo e aí eu sei que o VAV pode ser V, O ou U. Tudo vai depender do sinal maçorético. Imagine, ó, quando o sinal maçorético ele está dentro, não é? No meio da barriguinha da Torá, ali, ó, tá vendo? Ó, na barriguinha. Vocês conhecem alguém que tem uma barriguinha saliente? Não precisa falar, né? Não precisa falar. Então veja, aí você lembra dessa pessoa que tem a barriguinha saliente, não é? E aí você sabe que você pode colocar ali, olha, uma pessoa barrigudinha, não é? Então, veja só, então eu imagino isso. Agora, quando eu imagino um jogador de futebol, ó, a bola batendo na cabeça do Vave, ó, nesse caso aqui, quando a letrinha está aqui embaixo, ó, ela tem um sinal de U. A letra toda toma um sinal de U. Quando a letrinha tá, um pontinho está em cima, ó, eu então tenho a letra O. E quando eu não tenho nada, ele está sozinho, eu tenho a letra V. Olha que legal. Muito legal isso, né?
Veja só como é que é fácil, ó. O barrigudinho, então eu sei que tem som de U. O tá na cabeça, jogador de futebol, não é? Ó, sempre vai estar sozinho, não confunda que os dois estão juntos. A gente só está aqui usando essa letra para mostrar. Veja, então, se não tem esse pontinho aqui embaixo, tem esse em cima, então é O. O, tá vendo? Ó, O ou U. Olha que coisa bonita. É assim que você vai saber o som que esse som que a letra faz. E se tem algum desses pontos, esse V aqui é anulado. Então, veja só. Vamos então aqui ver aqui, ó, CH, que tem som de RR, não é? E aqui a gente tem um câmatis, né? A gente tem um câmatis aqui, ó. O câmatis, ele é formado por um iude e um vave. E ele tem um som de A, né? Aí temos um R, vamos tirar aqui o pontinho que a gente botou aqui, ó. Tá vendo? E aí agora vai ter, lógico, aqui, ó, som de U. E aqui no final vai ter um som de T, um som de T mudo, que pode também ser acompanhado por um sinal, um E, né? Mas veja só, aqui tem um som de T. Existem duas letras que têm som de T. A própria letra em si, ela já carrega sua sonoridade. Veja, RET, CH, como RR em carro. Aqui o, o R, que é do Reich, né? Tem o mesmo praticamente a mesma sonoridade, né? Um R. Aqui eu tenho um VAV, só que nesse caso especial ele tá aqui, ó, barrigudinho, tá vendo? Tá barrigudinho, então ele é a letra U. E se não tivesse aqui esse coisa, tivesse outra pontuação em cima dele ou de qualquer letra, tá? E aí a gente deve lembrar, por exemplo, se eu tenho esse pontinho aqui em cima, então eu tenho um O aqui em cima. Se eu tenho aqui em cima, porque às vezes a letra absorve, não é? Esse sinal, então eu tenho um O. Toda vez que eu tiver essa letrinha aqui em cima, ó, sozinha, eu tenho um O. Então, no caso aqui, esse final, ó, não seria só tab, seria o quê? To, tá vendo? To. A letrinha tá aqui, ó, tá vendo? Então, perceba que vai depender, ó, se eu tenho aqui, às vezes pode não ter o VAV, não é? E a letrinha pode estar aqui. E aí, se não for as 7 letras duplas, quando a letrinha também está aqui no meio, ela também vai fazer o som de U. Aí tem que se perceber se ela vai ser uma letra dupla ou não. VAV, ele tem 3 sons. Agora vamos lá, Moré, vamos ler essa palavra. Se eu consigo então entender os sinais maçoréticos, eu aprendo a ler. Muitas vezes as pessoas querem pegar todas as regras gramaticais, o que é muito bom. Mas de início, para você que está começando, é importante você aprender a ler, não é? E é como a gente vai ver aqui no nosso sistema educacional. Ninguém chega lá no CA aprendendo regras gramaticais. Só umas, né? Ivo viu a uva. São as ligações ali das consoantes com as vogais, só para a pessoa aprender mesmo. É o que nós temos que fazer. Às vezes a pessoa quer ir para um curso de hebraico e ela quer já aprender tudo de uma vez só e acaba enrolando a cabeça dela. Primeiro ela deixa entrar o básico e depois ela vai desenvolvendo o resto. Veja, então vamos lá. Agora que a gente sabe aqui, a gente vai fazer a tradução. Veja, CH que tem som de RR, e aqui eu tenho um som, não é? A pessoa tem que gravar esses, aí não tem como, ela tem que gravar esse som aqui, ó, a letra A, não é? Muito bem. Aqui, muitas pessoas que vão estudar o hebraico profundamente, eles pegam a vogal longa, não é? Que aqui seria A, como em cal. Mas aqui você que está começando agora, vamos deixar as regras gramaticais para posteriori, não porque isso vai te atrapalhar agora. Veja, então eu tenho já que aqui é o som de CH, mas faz som de RR. Aonde essa letra tiver, é som de RR. Então aqui, ó, vamos lá. Qual o som que faz aqui, ó? CH. Vamos botar aqui do lado aqui, ó, para a gente não confundir. Veja, ó, Rá, né? Qual é o som que faz aqui? Chá. É isso que faz o som? Qual o som faz Rá. aqui? Rá, viu? Não é chá, não é?
Tá vendo? Música com R com A, né, Moré? Então veja, ó. Então muitas pessoas erram a palavra-chave, rave, tá vendo? Tem que ver se a palavra é amigo, Errado. né? É chave ou é rave, se tá com rete ou se tá com rei, tá vendo? Então, ó, ra, som de RR. Então vocês já leram, tá vendo que legal? Vocês já leram. O que que tá escrito aqui agora? Ra, não é? E agora, aqui a gente tem um R. Esse sinalzinho aqui, ó, esse aqui não é, isso aqui é um tamin, faz parte lá dos tamins, não é um sistema de pontuação e quintilação. Então não faz parte das letras das sonoridades. Muito bem. Se aqui eu tenho um R, não é? E agora aqui eu tenho que identificar o pontinho. Esse pontinho no meio faz qual som? U. Isso. Então vamos lá, vamos ler aqui, ó. Vamos lá, todo mundo junto, ó. CH, que é RR, Rá, aqui ó, o A, R, o Reich aqui, ó, o U e o T. Qual som faz? Harut. Harut, não é? Tá vendo? Harut, isso, tá vendo? Então, não é difícil para vocês pegarem as letras, porque a própria letra Oreixe tem já o Tete, o Vave, não é? Tem esse som. Moré, qual é a importância da gente entender isso? Eu vou mostrar para vocês qual é a importância, não é? A importância, veja, quando os nossos sábios vão falar das letras, eles falam, né, exatamente da questão da formatação das letras hebraicas. Vamos ver aqui, olha, vamos construir aqui devagarzinho uma questão, não é? Para a gente poder, não é, entender isso melhor. Vamos lá. Aqui nós temos o que nós chamamos de artesanato da boca, né? O que é artesanato da boca? É de onde as letras, não é? Elas têm a mesma familiaridade dentro da boca. Inclusive a gente falou muito disso quando fez o outro curso. Veja, a letra rete, por isso tem que fazer a tabelinha, tem que deixar guardado para consultar quando precisar, porque às vezes não dá para guardar tudo, não é? Veja, então, ó, a tabelinha, veja, eu abri aqui, ó, a tabelinha. Quais são as letras que estão aqui? Qual é essa letra? Gutural, tá vendo? Ela é gutural, ela faz parte junto com a Aleph, o Rei, o Het e o Ain. Todas elas vêm do goto, não é? Veja, o Beit, o Vav, tá vendo? O Vav e o Men e o Pei, eles são labiais. Então, ó, aqui eu tenho uma letra labial, não é? O Gimel, o Yud, o Raf e o Kuf são palatares. O Dalit, o Tet, o Lamed, o Nun e o Tav são linguais. E as sibilantes, que são o Zain, Samer, o Shin, o Reish e o Tsadik. Então perceba, aqui eu tenho grupos de letras, né? A primeira, aqui eu tenho a lingual, eu tenho a labial, eu tenho a dental, tá vendo? Reixe, não é? E tenho o urete, que é gutural. Agora perceba algo. Esse rete aqui pode ser substituído por qualquer uma dessas letras aqui. Aleph, o, o rei, o urete, já está ali numa UI também. E se eu, por acaso, substituísse esse rete aqui, ó, não é por uma letra re. O que será que aconteceria aqui nessa palavra? Vamos ver aqui, ó. Vamos fazer dois movimentos cabalísticos. Veja como é importante os movimentos cabalísticos. Eu vou tirar essa letra aqui, ó. Vou diminuir ela só para gente. Ela não está diminuída na Torá. Eu vou diminuir ela só para a gente ver o movimento que a gente vai fazer. Ó, deixar ela pequenininha para a gente entender que a gente está mexendo nela. A gente agora vai movimentá-la dentro do texto, dentro da Torá. A gente vai fazer um movimento, não é? Para que ela possa assumir outro lugar. Existe muito isso dentro da Torá. E agora a gente também vai fazer isso, né? A gente vai movimentar ela e vai trazer ela para outro lugar da palavra. Veja, então a gente tira ela daqui e vamos jogar ela aqui, ó, na frente da palavra.
Vamos lá, deixa eu só apagar aqui, ó. E vamos botar agora a letra que pode ser substituída lá. Lembre-se sempre disso. Faz parte da mesma família, não é? Então eu substituo aqui a palavra, ó. Veja, a letra ela foi mudada de lugar, não é? E ela agora, não é lógico, eu vou dar uma diminuída nela aqui para ela ficar igual a outra, ó. Ela foi mudada de lugar, mas ela perdeu, ela mudou a sua, né, configuração. Ela foi, ó, aqui movimentada, não é? Ó, ela foi para o final da palavra. Aqui eu sofri, não é, uma troca, eu perdi 3, porque o rete é 8 e o re é 5, não é? Então perceba então que agora eu tenho aqui que analisar o que aconteceu aqui, não é? Ela vai para o final e a letra retete agora vai vir para cá, olha, tá vendo, ó? Agora ela vai, essa daqui já sumiu, né? Porque ela foi lá para o outro lado e a letra tete vai ter que entrar aqui. Perceba então que aqui quando eu botar a letra tete, vamos lá, ó, tete, não é? Ela veio, ó. Agora a letra tete viajou para cá, ó. E agora, não é? A letra VAV, tá vendo como é que é uma sopinha de letras, ó? Vai viajar para cá, tá vendo? Aqui do lado da letra Tete. Eu tô fazendo, deixa eu fazer o desenho um pouquinho melhor, não é? Vamos lá, vamos afastar um pouquinho aqui, ó. Ó, olha como é que a gente vai movimentando, porque a gente tem o controle agora da Torá, ó. Conforme o Eterno vai dando o ensinamento pra gente, ó, a gente tem um movimento agora, ó. As duas letras trocaram de lugar, tá vendo, ó? O Tete e o Vav trocaram de lugar aqui no texto. Vamos lá. Agora, vamos ver qual palavra surgiu aqui, ó. Vamos lá, ó. Veja, ó, o VAV. Agora, o que acontece aqui? O pontinho também vai ter que subir para cima da letra, ó. Então, veja, ó. Não é isso? Qual a palavra que eu tenho aqui, ó? Vocês vão saber muito bem, ó. Torá, tá vendo? Torá. Então, veja, o que está escrito aqui, ó? Quando a gente sabe movimentar as letras, Torá. Viu? Então, isso se aprende para que você possa aprender todos esses segredos. Então, veja, as harotes que estão escritas aqui, que eles estão falando aqui, ó, não é? Inclusive, essa palavra leia como herut, porque somente a Torá é o poder da direita. Veja, eu não posso, não é, misturar, tá falando de tábuas aqui, ó. Tábuas são o quê, ó? As tábuas da lei, ó. Eu tenho as tábuas de um lado, não é? Os mandamentos positivos e os mandamentos negativos, tá vendo? Ó? Eu não posso misturar o lado direito com o esquerdo. Esse é um dos aprendizados. Eu sempre devo saber como mexer nessa Torá para que eu não crie caos, que nós chamamos de curto-circuito. Tudo bem, entendendo isso aqui e aprendendo essa parte aqui que a gente vai priorizar um pouquinho com vocês agora, para vocês poderem entender e aprender, veja, pegue esses sinais maçoréticos, né? A gente falou sobre o Câmates aqui, ó. Aqui é o Câmates, né? E esse Câmates, não é? Tá um pouquinho bagunçado aqui, né, gente? Deixa eu apagar aqui. Não vai ficar uma salada aqui. Muito bem. A gente tem o Câmates ali, não é? Vou apagar também aqui, a gente já chegou onde a gente queria chegar. Veja, fizemos aqui todas as trocas, né? Veja, então aqui, olha, eu tenho realmente, não é? Um Câmates que tem um som de A. É isso que a gente aprendeu nessa aula. Olha, aprendemos CH tem som de RR na letra RET. Aprendemos que na letra RET é a letra R, não é? Olha, aqui 3 regras existiram. Essa letra pode ser o V. Se ela tiver com um pontinho em cima, ela é o O, não é? Aqui, ó, se ela tiver com um pontinho, ela é o O. E se ela tiver com um pontinho na barriga, aqui, ó, o barrigudinho,
ela é o U, tá vendo? Então muda. 3 aspectos tem a letra vago. E também aprendemos sobre aqui a troca da letra RET pela questão cultural dentro da palavra. Então a palavra Harut se torna Torá. E a própria letra aqui central, ela muda também de forma. Veja, aqui ela está com som de U, mas ela muda lá para fazer a palavra Torá. Outra coisa importante é aqui, ó, que quando você vai ler a palavra Torá, você não vai ver o pontinho dentro dela. Esse pontinho é chamado de hirik. Por quê? O que significa isso, Moré? Que quando eu traduzo, não é, a palavra Torá, eu não tenho a necessidade de repetir na transliteração a letra rei, ela não aparece, tá vendo? Fica só mesmo, como a gente escreve aqui, Torá, mas sem aparecer, não é? Sem aparecer esse rei aqui. Então fica to, né? Ninguém vai ver escrito aí Torá com um H no final, não é? Então Torá. É só isso aqui, ó, veja, por não ter, não é, o pontinho dentro, não vai ter, não vai ter aqui a repetição do H aqui no final. Entendendo tudo isso, vocês vão aprender a fazer as movimentações gemátricas na palavra para entender, veja. Então, a gente aprendeu aqui, ó, sobre Herut, não é? Não se pode misturar a direita com a esquerda. Foi o que Kikora fez, ele misturou as bolas. Ele quis trazer o Machia antes do templo de Machia. Veja só, muito bonito, né? E a gente está fazendo aqui, olha, uma síntese, né? Que os nossos sábios falam, olha, que não deve se ler Harut, não é? Olha, veja, aqui nós temos um ret, né? Nós temos um Kamatis aqui, não é? Nós vamos ter aqui o Vav, não é? Com esse pontinho no seu interior, fazendo o som de U ali, ó, Harut, não é? E esse Harut, ele vai significar então que também os sons massoréticos são super importantes na questão da fala, na questão da expressão em si, não é? E a gente também estudou sobre o Roland e sobre essa questão aí do Milupim, não é? Essa letra ela é chamada de Milupim, não é? Então, aqui no caso, ela vai representar a letra, né, a Sefirá Ode, não é? Aquela Sefirá que nós vemos aqui dentro das nossas construções aqui, ó, essa Sefirá Ode aqui, tá vendo? Essa aqui, ó. Então ela representa essa Sefirote aqui, ali quando está se falando ali. Por isso que essa questão das tábuas está ligado ali a Haron, que é essa Sefirote que vai ser representada. Muito bem. Então depois os nossos sábios falam, olha, não leia como Harut, mas Re-Irut, tá vendo? Foi adicionado um Yud, que são os 10 mandamentos, também é metaforizado com uma ligação, não é, ali dos mundos Rohimá Keter e Rohimá, e também representa o mês de Elu, não é? Veja, aqui o sinal massorético mudou. Nós tínhamos aqui o Kamatis, que representa Keter, e ele mudou aqui, não é, exatamente para um sinal que vai representar outra Sefirote. E essa representação, então, mudou totalmente. Agora aqui deve-se entender essas construções. Agora aqui a gente tem um Tisserê, tá vendo? O Tisserê. E aí o Tisserê, ele é uma outra construção dentro da Torá, não é? Ele vai representar a Sefirá Biná, né? Segundo o par de Rimonim, aqui a gente tem essa parte e foi adicionado o Yud aqui, tá vendo? E depois a letra continua a mesma coisa. Daqui para cá continua a mesma coisa. O que foi adicionado aqui? Uma troca de um sinal que representa Keter, não é? Que tem um som de A, por um som aqui, o Tisserê, que tem um som de E. Então não se deve ler, como os nossos sábios dizem, dessa forma, mas agora mudou toda a questão, não é?
aqui dentro da árvore sefirótica. Veja, num primeiro momento, a gente vê aqui, entende, não é, que o sinal ele estava como esse sinalzinho aqui, ó, e depois ele muda para dois pontinhos embaixo da letra. Deixa a gente criar aqui outro slide, que esse já ficou um pouco bagunçado, não é? Deixa eu só ir mostrando aqui para vocês. E aí também, não é? A gente tem aqui uma construção de novo do que a gente estava estudando na outra paraxá. Veja, sem essas movimentações gemátricas e também pode dizer sefiróticas, não se entende o que o texto tá falando, né? Então veja aqui, eu tenho dessa forma e os nossos sábios falam que não é para ler assim. Então eu tenho que mudar aqui o ponto maçorético e tenho que acrescentar. Então é assim que eu devo entender essa questão da Torá. Ó. Não devo ler, não é? Harut, mas eu devo ler Heirut. Deixa eu ver se eu consigo botar o Yud aqui, porque está apagando o Tav, ó. Apagou o Tav lá no... Ah, não, foi para baixo. Então veja, além de eu ter tido uma troca aqui, não é, entre questões sefiróticas, não é, essas questões sefiróticas, essa aqui representa a Sefirá Od, né, nesse caso aqui, não é, quando eu tenho exatamente esse pontinho aqui no meio da palavra, eu tenho então que entender que é um milupim, né? Esse milupim ele faz parte exatamente, não é, da mudança que não vai haver, mas a mudança que vai haver é que agora essa letra aqui, ó, esse sinal maçorético mudou, não é? E aí agora eu tenho aqui, ó, dois pontos que vão ser o tisserê, que vão dar aqui, ó, a mudança na sonoridade. Então eu não leio como Harut, eu leio como, né, Re Irut. Veja, porque eu tive aqui envolvido uma letra Yud, tá vendo? E agora também o som mudou, ó. Então é assim, porque a Torá, não é? Agora, nós fizemos a troca lá que nós aqui botamos uma letra ret, né? Reorganizamos as letras, o Vav passou para cá para o meio, não é? E essa letra Tav passou para frente, e aqui nós passamos a letra, mudamos para rei no final. E aí o que, que aconteceu? Então surgiu a palavra Torá. Se eu agora pego esse Yud que entrou, eu tenho o Re lá de Biná, que está lá em Biná, não é? Então veja, eu tenho um rei de Biná e tenho um rei, não é? Também aqui de Malhut, olha. Então, ó, olha a construção que está sendo feita aqui. Essas duas sefirotes entraram aqui, porque aqui eu tenho o Yud que representa os 10 mandamentos, tá vendo? E é lógico que com tudo isso, a gematria, ela muda também. Nós temos a forma das guimatrias, não é? Aqui em cima, ó, aqui eu tenho então 614, veja, 614, exatamente 614, que são, não é? A metáfora aí para 613 leis mais um Deus, então 614. Nessa nova perspectiva, eu tenho 624. Ou seja, a gematria mudou, tá vendo? 614, eu ganhei mais 10 aqui, 624. Então, a gente deve entender todas essas questões para que a gente possa realmente chegar aonde nós queremos aqui na construção. Mas o importante é notar que aqui as Sefirot Keter, que é essa aqui, ela foi mudada, não é? Ela foi mudada aqui, ó, Keter, foi mudada, essa Keter, que é sinal maçorético, ele foi mudado e que agora, não é? Ele passa a ser uma outra Sefirot. Então agora, essa aqui era Keter, ela passa então
a ser um tisserê. E o tisserê vai ser exatamente uma formatação, não é? Da Sefirah Binar, ou seja, ela passou agora a ser Binar. Então percebam. Os levitas, que são sistemas espirituais, e Arão, que também é um sistema espiritual. Coré queria trocar a direita pela esquerda. Ele desejava o sacerdócio, que é certo, pois os levitas que sobraram, por isso ele foi punido. Além disso, ele tinha língua má, tá vendo? Ele tinha Lashon Hará, falando contra Moshe. E era punido por tudo. O Rabi Yehudá diz que a esquerda está sempre contida na direita, porque é assim que a esquerda é corrigida. Coré, ele desejava substituir a correção de cima e de baixo. Ele não queria que fosse como estava na Torá, uma vez que aspirava à dominação. Ele queria ser chefe dos levitas, que são de esquerda, para que não fossem incluídos nos sacerdotes que estão certos. Portanto, ele foi aniquilado de cima para baixo. Veja, a aniquilação dele veio de cima para baixo. Vamos ver isso aqui dentro de um nível mais cabalístico, para a gente poder, não é, entender aqui, a gente ver, não é, o que está acontecendo aqui realmente nessa situação dentro da alma quando nós lemos a Torá. Muito bem. E para isso, não é, a gente vai pegar uma imagem aqui para a gente poder realmente entender o que a gente está falando aqui. A gente sabe que a alma de Cora, ele se divide em várias outras almas, não é? E que essas almas, elas acabam também acompanhando Cora para o Guerrinom, né? E elas acabam, então, sendo sentenciadas ao Guerrinom, que era esse processo de estar, não é? Indo para uma questão no fundo da Terra, mas a gente vai tentar entender isso de uma forma diferente. Eu achando aqui a imagem que eu quero, não é? Eu vou trazer para vocês aqui. Vamos ver. Então veja, quando nós vemos essa cena, nós, né, que é lá o Cora e toda a sua comitiva, ó, caindo dentro do Guerrinom, né? A gente logo imagina que é uma coisa assim literal, né? Que realmente se abriu e que ele realmente caiu lá e toda a comitiva dele. E na verdade não é literal, mas é algo que acontece. Vamos ver o início da Torá, o que está falando? Muitas pessoas se confundem com esses aspectos da Torá. Vamos lá, ver aqui o que a Torá estava falando realmente no início. Ele diz aqui, ó, exatamente, não é? Ó, deixa eu só consertar aqui. Diz aqui, Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'haaretz. Ele, no princípio, o Eterno criou seis, como a gente já disse, seis sefirotes. Depois, Bará criou Elohim e criou aqui os 70 anjos da nação, que são metaforizados pelos 7 astros que incidem direto sobre a terra e a própria terra. E depois ele criou aqui o Aleph Tav, tá vendo? Hashamayim. E depois ele criou o Aleph Tav de novo e Ve'haaretz. Aqui nós devemos entender como desejo de doação, tudo que cai de doação sobre nós, e desejo de recepção, que é chamado de terra. Tá vendo? Então veja, a questão aqui que está sendo falada é que eles desejaram receber, vamos lá, aquilo que não foi padronizado pelos céus para ele. E o Cora foi tentar fazer isso, ele foi tentar fazer uma guerra contra Moshe. A gente sabe que Moshe é o próprio Eterno e que esse sistema Cora também é uma criação do Eterno. Eles foram colocar uma guerra e aí o chão abriu, ou seja, o ego abriu, o desejo de recepção abriu e aí tragou todos eles. O que nós podemos perceber com isso? Que é muito importante o tipo de líder espiritual e moré que você segue. Tem morés que vão te subterrar sobre o desejo da recepção. Veja, não é? Venha para receber. Ah, agora eu sou judeu, cara. Você é goi. Poxa, você não está sabendo que eu sou puro, tenho DNA judeu? Não é assim que falam?
É assim que falam, veja. E aí vem agora, né? Tudo goi, tudo pecador, eu sou purão, sou santão. Não é isso que as pessoas falam, mas não é nada disso que a Torá fala. Veja, aqui a terra que foi criada, ó, foi criada, isso aqui é o desejo de receber para si mesmo. Veja, separação, separação das demais pessoas. As pessoas que estavam aqui, ainda que estavam no processo espiritual e os graus da alma, eles ainda estão sobre o desejo de recepção. Eles estão usando a recepção, não é, do recebendo para o eterno, para fazer as questões da Torá e da Kabbalah. Vamos lá. Como que eu posso então entender essa questão do Cora? O quanto eu destino para Shem? Vamos lá. Você destina 50% para Shem e seu próximo? Isso significa que aqui nesses parâmetros da Torá, você então, ó, tá aqui, ó, 50%, não é? Acima da terra e 50% abaixo da terra. Isso é porque você está servindo a Shem com 50%, tá vendo? Ó? Então, aqui para baixo, você está no sistema de recepção, o sistema de baixo da terra, e lá em cima você tem 50 para cima. 50, ó, a terra está aqui, ó. Tá vendo? E aí você foi subterrado. No caso de Cora, ele foi tragado, ele foi até o 6º grau do Guerrinom, veja. Isso significa, Moré, que quando eu for indo, né, lembra daquela questão que a gente falou da corda? A gente sempre está numa corda pendurada entre o desejo de recepção e o desejo de doação. Então, isso significa que nós teremos tensões, não é? Para descer é mais fácil do que para subir. Então, veja só, entendendo essas questões, não é? A gente vai entender então como funciona os nossos movimentos espirituais. Veja, aqui a gente tem uma corda, ó, a corda ela vai estar aqui, ó, tá vendo? Sempre, sempre presente. E ficar subindo e descendo nessa corda, não é? É uma coisa, ó, interessante, veja, ó. Eu posso estar 50% aqui, ó. Outros, conforme vão estudando a Torá, vão entendendo, vão chegar a 60%. Não é isso? Ó? Então, 60% já é mais do que 50%. E assim sucessivamente. Conforme eu vou limpando as minhas midotes, mas eu vou limpando, limpando, até que eu vou, ó, entendendo todo esse processo aqui, ó, e vou chegar e ficar entre os céus e a terra. Veja, desejo de doação e recepção. Tá vendo aqui, ó? É tão simples de entender, doação e recepção. Às vezes a recepção vai me puxar, ó, para baixo. E às vezes eu vou me manter em doação. Então toda hora eu vou ser testado em relação a doação e recepção, doação e recepção, doação e recepção, estudo de Torá e outras coisas. Hoje eu vou estudar a Torá. Eu estou estudando a Torá para quê? Para o meu bem mesmo. Eu estou indo para salvar a minha alma. Não está indo por amor ao eterno, né? A Torá e os nossos sábios falam que é melhor isso do que não fazer nada. Mas de verdade, você tem um interesse, quer dizer, você nunca vai estar, não é? Lá em cima. Porque o interesse de Cora, mesmo que ele era um sumo sacerdote altíssimo, era chegar ao sacerdócio. Então ele não chegou ao nível de Moshe. O Moshe, quando Deus oferece a ele a missão, ele fala: Não, mestre, eu não tenho capacidade para fazer isso. Veja. Então, na humildade dele, ele chegou a quê? A 100%. Tá vendo? Olha que coisa incrível. Ele não ficou nem um pouco interessado, não é, em receber para si mesmo. Ele doava. Então ele chega aqui, ó, a 100%, não é? Veja que coisa incrível. Agora, a Torá fala também que as nossas matriarcas eram estéreis, não é? Imagine, se elas eram estéreis, é porque não tinham filhos? Não, 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 não. A Torá está falando de questões espirituais, é que elas não tinham desejo de receber para si mesmo. Perceba que o desejo de receber para si mesmo não tem nada a ver com o desejo de receber em prol de ajudar a Torá, a Kabbalah e todo o outro sistema. Veja, aqui nós mudamos toda a história, porque as pessoas que leem essa paraxá, quantas vezes nós ficamos assustadíssimos em relação a isso,
né? A pessoa vai ser subterrada. Outra coisa que nós aprendemos aqui, a Torá fala que nós nunca devemos levantar uma aula perante um moré. Ou seja, isso significa que eu não posso pegar meu moré e ir lá dar um shiur para ele. Ou seja, querer atropelar, mesmo que eu possa saber mais do que ele em algum momento, o que ele está ensinando. Eu devo respeitá-lo, não é? E devo, se for trazer alguma coisa, eu devo trazer com muita, muita, muita delicadeza e humildade, porque senão pode acontecer isso aí. O aluno vai lá para o Moshe, porque todos eram alunos de Moshe, e vai fazer um enfrentamento com ele em questão da Torá. E muitas vezes o aluno nem chegou a arranhar a Torá ainda. Ele nem sabe o que é essa Torá, ele está ainda vendo os níveis literais. E aí vai lá discutir com o Moré, aí o que, que acontece? A Torá que tem no Moré, ou qualquer anjo, por exemplo, você pode chegar na frente de Mihael e pode... Mihael é um anjo que tem, né, o anjo das águas, Mainekuvim, mas ele tem uma formatação. Se você chega numa questão de interesse, o anjo, ao invés de ser bom, ele vai usar as forças divinas que tem dentro dele, aquilo que ele tem configurado, para atacar a você. Porque ele vai se defender, ele não vai deixar você tirar. E aí, quer dizer, isso pode ser que um anjo, mesmo bom, ele pode trazer um prejuízo espiritual para você, por causa da sua formatação. E isso é algo que deve se entender muito profundamente, não é? Sobre as questões, não é, de você, cada um, seja lá quem for, respeitar o moré que ele está seguindo naquele momento, ou o professor, o rabino, porque a coisa é séria, não é? E aí então o que, que acontece? Esse não entendimento da Torá, ele vai fazer com que a pessoa, já está acontecendo aqui, ó, ele foi subjugado pelo seu ego. Então esse ego levou ele a falar mal de Moshe, levou os espias a falarem mal da terra, e aí vão ter as águas amargas, vão ter exatamente a questão das codornizes, que é aquilo que a gente ensinou para vocês lá atrás. A questão dos 40 dias que o Eterno, depois que passa, não é? Ali a questão da saída do Egito, a festa de Nissan, 40 dias o Eterno se retira. Aí vai dar esses problemas todos aqui. Se a pessoa não tiver preparada, não tiver pego a energia de peça adequadamente, ela vai ter vários problemas nesse período. E aí, lá em Elu, quando chega o mês de Elu, depois da destruição do templo, aí chega ali o momento quando a gente vai começar a fazer 40 dias, onde teremos que ler 400 terrilins, cada um individualmente, 10 por dia, para que a pessoa possa consertar todas as questões de expelir sêmen em vão. Aí você pergunta, mestre, mas sêmen em vão é literal? Não. É lógico que eu acredito que a pessoa não precise fazer isso, mas ela deve entender que ela, ao expelir sêmen em vão, é quando ela usa a sua vida, a sua espiritualidade para outra coisa que não seja estudar a Torá. Ah, mas como que isso pode acontecer? Ah, tá, vamos hoje deixar de estudar a Torá, vamos fazer uma coisa diferente, né? Vamos conversar de outras coisas. Pô, tô sabendo hoje que o rock é legal, olha, surgiu um novo grupo e tal, e aí eu deixo de estudar a Torá porque aquilo é legalzinho, né? Ou vou falar de política, ou vou falar de futebol, sei lá, tem tanta coisa hoje, né? Então tudo isso é você tá jogando o seu sêmen, tanto o homem como a mulher. Você não está usando o teu tempo para estudar a Torá e a Cabalá como é devido. Mas, Morel, eu tenho que trabalhar sim, isso aí é super importante, você conseguir aparnassar, ir buscar a forma de sobreviver, e tudo está sendo como o Eterno quer. Mas e o tempo que sobra? E o tempo que é necessário? Eu já tive alunos que estavam desempregados e que ficaram empregados, e depois que ficaram empregados, não estudam mais a Torá, desistiram de tudo.
Aí como é que pode uma coisa dessa, né? Veja, o que era para ser bênção se tornou maldição. Era melhor que ele ficasse desempregado estudando a Torá, passando por dificuldade, do que ele arrumasse um emprego e deixasse a Torá. Vocês concordam comigo? Não é? Ou qual seria melhor? Não é fácil passar dificuldades, mas também o Eterno falou que provaria cada um, veja. Então aqui a questão agora é entender esse sistema, não é? Muito bem. Então veja, Araão, que está certo, né, que é aqui Hesed, e a gente deve entender que muitas vezes aqui essas sefirotes, não é, elas se tornam uma só. Elas se tornam, essas 6 sefirotes aqui, elas se tornam uma sefirote só, que é chamada de Zerampim, não é? Então, isso pode acontecer muitas vezes no processo da Torá, onde essas sefirotes se tornam uma sefirote só. E dentro dessas sefirotes aqui vão estar envolvidos, né, Aharon, Itzhak, Yaakov, Moshe, aqui Aharon e também Yesod. Quer dizer, todas elas são uma só. Isso significa que o personagem, então, ele adquire, aqui Aharon adquire as qualidades de Avraham. Avraham também era um Cohen Gadol, ele sacrificou, não é? O seu filho, ou ia sacrificar o seu filho primogênito, o anjo não permitiu, e ali eram todos os seus projetos e seus sonhos. Ele fala, não, agora eu desisti aqui do que eu quero para a minha vida, e é o que o Senhor quer para a minha vida. Eu, eu ofereço aqui, ó, diz lá, que ele, aos 99 anos, não é? Ele teve Tzahak, né? Ele conseguiu, por quê? 99% ou 99, olha, é um passo para 100, falta 1% para 100, tá vendo? Mas o Itzhak só vai nascer quando ele chegou ao grau 100, tá vendo? 100% de entendimento da árvore sefirótica, dentro do nível que a alma está ali nesse aspecto de Avraham, né? E Avraham é Hesed. Veja, e para isso ele teve que amarrar Itzhak para sacrificá-lo. O que, que é? É Gevurah, tá vendo? Gevurah que tem gematria 216. Então essa gematria 216, não é? Deixa eu só consertar aqui, ficou parecendo um 4. Essa gematria de 200, né, e 16, ela é complexíssima. Por quê? Porque a Gevurah existe, é 216, mas se eu multiplico 72, que é Hesed, vezes 3, então eu vou ter aqui 216, veja. Então, a própria questão do, do entendimento, né, dessa questão aqui, ó, veja, a palavra Gigul tem gematria 72, ou seja, reencarnação. A palavra também Hesed tem 72, ou seja, as Gevurotes que são usadas, os concertos são misericórdia divina, porque é a oportunidade da pessoa pagar os seus pecados. O que, que a pessoa fala? Não, eu não vou querer fazer esses concertos, veja. E se você ler aqui ao contrário, ó, 612, tá vendo? 612, 613 leis, faltou só uma. Só faltou uma pessoa aqui, ó. Então, a palavra Brit Adam também tem gematria 612. Perceba então que tudo está ligado à Torá e tudo está ligado à questão de como você lê a Torá. Não é? Se eu leio aqui, dessa forma eu tenho 216. E como que se escreve 216 em hebraico, Moré? É o Reish, que é 200, olha, Reish, não é? E aí a gente vai ter que ter um Yud, que é 10, não é? E vamos ter que ter um Vav, olha, que é 6. E aqui a gente bota 2 tracinhos para mostrar que aqui nós temos um número, né? Veja só, 216. Quer dizer, nesse sistema agora, ele já mudou tudo. Reish, Yud e Vav. E aí o que, que seria? De novo, ó, o Reish é Od, não é? Representa o planeta Mercúrio e a Od dentro de nós. O Yud, como a gente falou, são os 10 mandamentos, é a ligação de Keter com Rohimá, e também aqui a ligação, ó, de Tiferet com Netzach, que é o Moshe.
E o Vav, ele vai ser o quê? Zerampim, ou seja, a parte aqui central do nome do Eterno, essas 6 Sefirot. Muito bonito isso, né? Quando a gente pode ver a construção aqui da Torá. Veja, então, os levitas que eram de esquerda, né? E ele desejava o sacerdote. Ele queria misturar tudo, né? E ele queria dominar tudo. E aí ele acabou sendo subterrado porque ele foi contra as palavras do seu Moré, não é? Que era o Moshe. Por isso ele foi aniquilado. Ele queria mexer na Torá. Agora Coré, diz aqui, ó, Cora tomou Bar Midbar 16:1, ele pergunta, qual é o significado aqui de ele tomou? Ele responde, ele tomou conselhos falhos para si mesmo. Se alguém corre atrás de algo que não lhe pertence, veja, ele já estava sendo um Cohen ali, né, um sacerdote ali, ele era responsável por montar e desmontar um Mishkan, que na verdade, preste atenção, Mishkan, ele tem uma conotação muito profunda e ele sabia mexer, ele era responsável por movimentar aquelas cargas, né? E ele não quis isso, ele não quis aceitar a sua vida, ele queria fazer algo diferente, ele queria construir algo diferente. Mas esse algo diferente que ele queria construir não era para outros seres humanos, era para ele mesmo. Ou seja, ele queria assumir um papel que não era dele e que Deus não tinha escolhido ele para ser. E a maioria de nós fazem isso. Nós não aceitamos a nossa realidade e muitas vezes a gente pede, Deus, que se eu tivesse dinheiro, ia ajudar não sei quem, ia fazer aquilo, mas todo mundo está passando aquilo que o Eterno quer que elas passem. A gente mesmo, não é? Na nossa configuração não pode fazer nada. Agora, a pessoa que tem uma questão financeira, ela pode ajudar o outro na questão financeira, pode até trazer um conforto para o outro, mas isso também, para a Torá, não significa nada. Porque ele só vai poder dar para o outro aquilo que ele recebeu, na outra vida do outro. Tá entendendo? Olha como as coisas funcionam. Então, o que significa? Que nós devemos nos colocar totalmente aos pés de Hashem e entender tudo o que ele está fazendo para a nossa vida e permitindo a gente viver e agradecer muito. Então, quer dizer, quando ele fez isso, ele perdeu até o que ele tinha. Não ganhou nada e ainda perdeu o que tinha. Então, veja, ele queria alguma coisa que não era seu, portanto, ele perdeu o seu e ninguém mais ganhou, ou seja, ninguém mais conseguiu ganhar nenhum lucro com isso. Cores virou-se para a discordância. Qual o significado de discordância? Distanciamento e repulsa. O distanciamento é a repulsa do que está acima e abaixo. Veja, aqui questões espirituais profundas. E quem quiser adiar a restauração do universo se perderá de todos os mundos. O conflito é um distanciamento da paz. E quem está em conflito sobre a paz está em desacordo com o seu santo nome, porque seu santo nome se chama paz. Então eu não posso, as guerras vão me procurar, os problemas vão me procurar, mas eu tenho que estar em paz. O Tanar diz que eu não devo deixar o sol, Shilomon diz, sobre a minha ira. Não devo deixar o sol dormir sobre a minha ira. Isso significa que eu tenho um dia todo para perdoar uma pessoa. E não ter nenhum tipo de raiva ou sentimentos negativos. Isso não significa que eu não deva correr atrás de justiça, não é? Isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. Vinde, eis que o mundo não existe senão através da paz. Quando o Santo Bendito seja ele, criou o mundo, ele não pôde suportar até que ele viesse e fizesse a paz habitar sobre eles. O que é? É o Shabat, que é a paz dos graus superiores. Veja, é a paz que vem lá, são graus superiores e também inferiores. E aí o mundo aguentou. Portanto, quem cria dissensões sobre a paz estará perdido no mundo. Se você vê uma pessoa que ela faz Lashon Hará aqui, faz Lashon Hará ali, faz isso aqui, e etc, etc, e ela sempre está procurando se defender, não é? Ela ali, olha, ela está perto de você, não, você é uma pessoa maravilhosa, não é? O Moré é uma pessoa maravilhosa. Aí quando eu tenho que dar uma pancada na pessoa, e eu dou mesmo,
não tenho pena, porque é melhor o dado que o Tribunal Celeste. Veja aqui a responsabilidade que é isso aqui não é brincadeira, olha a responsabilidade, não é? Aqui era a briga de dois homens imensos de Torá, e olha o que isso gerou, não é? Moshe ainda tentou alertá-lo, tentou chamar a atenção dele com humildade, ele não aceitou, mas aí acabou que ele caiu lá nesses processos mais profundos, tá vendo? Então é disso aqui que a gente está falando. A gente não está falando de religião, a gente não está falando de outra coisa senão da restauração do aluno. E às vezes a gente tem que pegar pesado. Então, se a gente não fala sério com o aluno, daqui a pouco, meu irmão, vai ser uma construção aí até de roupa de carnaval. Daqui a pouco a gente está até se fantasiando para o carnaval, tá, sabe? É um monte de coisa. Veja que o Guerrinon se abre. O Guerrinon, não é? Ele se abre para a pessoa que não entender esses processos. E aí o que acontece? Muitas vezes a pessoa vem para a Torá, está atrás de milagre, não acontece o milagre, ou sei lá, ela tem uma revelação e fala, olha, essa cabala não é para você não, sabe? E aí a pessoa volta de novo lá para o sistema da recepção. Veja, tudo isso aqui deve ser entendido. E aí o que isso vai acontecer? Né? Dissensões, né? Ele não está em paz, ele está com as coisas mexidas dentro dele e ele sai falando para todo mundo. Ele sai falando para as pessoas. É diferente de às vezes você não entender um processo e chegar, Moré, poxa, eu estou numa situação aqui, briguei com meu marido, aconteceu isso, e aí você não está fazendo Lashon Hará, você está contando a situação, você não está envenenando. Porque o nosso ser envenena as coisas. E aí, veja, esses 250 alunos, eles foram lá para o Guerrinão porque foram falar mal de Moshe, acreditaram no Cora. Essa é a parte peixe aqui da história. E ao acreditarem em Cora, eles acabaram indo para o Guerrinon. Eles não ficaram em Shalom estudando a Torá. Isso começa assim, exatamente, igual no Gan Eden. A serpente estava no Gan Eden, Rava também estava, ela falou sobre o fruto do bem e do mal, a Rava ficou, olha, o Eterno falou que não era para comer. Veja, Lashon Hará, não é bem assim, não é bem assim que o Eterno falou, porque certamente ele mentiu. O dia que vocês comerem dessa árvore, os olhos de vocês se abrirão e vocês serão como deuses, olha isso, como Elohims, criadores. E aí, Lashon Hará. Diz aqui, ó, Zeloferrad estava em dissensão com o Shabat, porque estava coletando madeira ou árvores. Veja, aqui a questão, ele estava colhendo esses galhozinhos aqui, ó, da árvore sefirótica. Não é só que ele acabou, então, colhendo outras árvores. Ele não colheu de forma nenhuma a árvore certa. A gente sabe, não é? Nas aulas acima a gente viu aqui, ó, sobre as árvores sefiróticas que existem no mundo superiores, mas a gente também viu que existe uma árvore, né, que é aqui de Malhut, tá vendo? Ó, essa árvore aqui que é de Malhut, que é o ego, tá vendo? Todo esse ego vai causar o quê? Destruição, tá vendo? Ó, destruição. A mesma coisa está acontecendo aqui na história agora de Zoloferrad, que passou na Paraxá passada, e ele estava procurando árvores, né? Estes eram outras árvores, dos 70 reis da nação, dos 70 príncipes das nações, que foi aqueles 70 príncipes lá, que está no início de Bereshit, lá na palavra Elohim. Como mencionamos, eram assuntos seculares que eles estavam procurando, e as preocupações seculares, né, não prevalecem na santidade. Veja, eu não devo me preocupar com situações seculares. Tá vendo? Eu não devo querer saber qual é a tabela do jogo, quem vai ganhar um campeonato tal, quem que vai ser eleito lá, etc. Eu tenho que me preocupar com o divino. Se eu creio de verdade, eu me preocupo com o divino. Lógico que eu não vou
deixar de fazer o meu trabalho de cidadão, não é? No país que o Eterno escolheu. Mas a minha intenção é estudar a Torá muito, para descer muita luz, tá vendo? Muita luz, para que as pessoas possam serem salvas por essa luz, né? Então, eles não prevalecem na santidade. Por isso, ela estava em conflito com a paz, olha, veja, mundial. A paz mundial, que é o que? O Shabat, porque ele misturava o secular com o Shabat, ele misturava. Uma hora ele estava no pagodinho, outra hora ele ouvia ali uma musiquinha, né, de hebraica, daqui a pouco ele ia lá, escutava uma musiquinha gospel, daqui a pouco, sabe, era tudo aquele samba. E nós cabalistas não temos religiões, mas nós temos que ter santidade na nossa alma. Veja lá Lashon Hará, não misturar assuntos seculares, porque o Shabat é o quê? E não vai dar para misturar, porque o Shabat, ele é aqui o 7º grau. Ele é Biná. E não tem nada a ver com o 7º dia. Então veja, se eu estou nesse nível, é lógico que essas coisas vão me fazer mal. Imagine, Moré André ensinando aqui a Kabbalah, não é? Aí vou daqui a pouco, né? Vou escutar um pagodinho, né? Aí daqui a pouco falando de essas músicas são construídas no candomblé, fala muito de sentimento de homens e mulheres, de traições. Não tem nada a ver, gente, isso com o que nós ensinamos aqui. Aí daqui a pouco eu vou estar escutando essas coisas, né? E daqui a pouco eu escuto, daqui a pouco o que isso cria na cabeça das pessoas? Essas questões sentimentais caídas. Veja, quando a pessoa que vai cometer um adultério, ela comete porque ela tem um bom sentimento e ela acha que esse sentimento é muito forte em relação ao cônjuge do outro, seja homem ou mulher, e isso vai se intensificando até que vai acontecer o pior. Esse sentimento que parece ser tão forte, tão bom, ele vai causar o quê? Afastamento do verdadeiro sentimento de amor, inferno de gelo. Aí eu vou ali, não, não, tudo bem, meu filho, né? Pode escutar isso aí, tem problema não. Pode escutar palavrão também, não tem problema. Mas depois quando o menino fala um palavrão, olha, isso é muito feio. Não faça isso. Mas você está fazendo. Olha, eu sou judeu, sou cabalista. Daqui a pouco a pessoa vem, vai tomar lá, vai não sei para onde, seu filho de não sei quem, e etc. Sabe? Olha só que coisa absurda. Aí daqui a pouco quer falar o nome do Eterno na boca. Que o Criador, e não sei, uma boca imunda. Aí depois diz, não, eu sou puro. Eu sou purinho, eu sou pura cabala, puro amor. Não, não misture assuntos seculares, coisas seculares com Torá. Não misture Ano Novo, Natal, festa junina, seja lá qual festa pagã for, com festas de Torá. Porque senão você vai ficar doente. É melhor a pessoa então ir para lá. Vai lá, bota aquele pagodinho, dança no sapatinho, né? As pessoas gostam. Toma aquela cervejinha gostosa, faz aquele churrasquinho, não é? E fica todo mundo feliz. Foi um dia maravilhoso, mas um dia morto para os céus. É preciso muita seriedade. É preciso muito entendimento. É preciso muito freio nos lábios. É preciso parar a língua. É preciso realmente acreditar. Porque sem acreditar, a gente não consegue chegar nesses níveis. Muito bem. A gente vai continuar amanhã com esse shiur, né? A partir aqui do versículo 8. A gente não deu uma lida seguindo. Vamos ler esse aqui, né? Já está acabando, era só esse mesmo. O Rabi Yossi diz que está escrito: grande paz tem os que amam a tua Torá. Terlim 119, 165. A Torá é paz, como está escrito, e todos os seus caminhos são de paz. Mishilei 3,17. E Cora veio manchar essa paz de cima, que é a Torá, ou seja, a coluna central que se chama Torá, que produz a paz entre a direita e a esquerda e debaixo de Moshe. Portanto, ele foi punido por aspectos superiores e também inferiores.
pelo fogo e pela abertura no abismo terreno, que são questões de ego e não entender que Kadosh Baruch Hu, o Criador, é o único e verdadeiro Deus. Ele cria todas as coisas, o bem e o mal. Nenhum outro além dele se criou, nenhum outro se formou, e eu devo estar em santidade de amor, em santidade para poder reagir e deixar tudo na mão de Hashem. Reagir pela justiça, reagir também pelo bem da alma do outro, e assim eu poder construir no Olam Rabá uma alma melhor.